Ninguém entrava em Alcatraz para sair. Mas o mais aterrorizante não era isso. Era perceber que, depois de alguns meses ali dentro, ninguém mais queria sair. Porque o que restava já não era humano. Localizada no meio de uma ilha cercada por águas geladas, correntes mortais e tubarões famintos, Alcatraz não foi construída apenas para punir criminosos. Foi pensada para apagar identidades, desmanchar mentes, triturar qualquer esperança de redenção. As paredes não tinham buracos, mas o som da loucura escapava por cada fresta. Presos relatavam ouvir vozes que não existiam. Outros, depois de meses na solitária, se mutilavam apenas para sentir algo, qualquer coisa. E mesmo assim, alguns tentaram escapar. Tentativas que pareciam impossíveis, e que talvez tenham sido bem-sucedidas. Ou talvez não, porque em Alcatraz, até a verdade se afogava. Hoje você vai conhecer o lado que nunca contaram da prisão mais inacessível dos Estados Unidos. O que foi escondido entre relatórios oficiais, silenciado por autoridades e enterrado junto com os que enlouqueceram sem nunca sair da cela. Fique até o fim. Porque quando você descobrir o que realmente era Alcatraz, você vai entender por que ninguém volta de lá. A primeira coisa que o preso via ao chegar em Alcatraz era a água. Cinza, fria, violenta. Não havia pontes. Não havia margem por perto. Apenas mar, rochas e a certeza de que a fuga era impossível. Criada em 1934 para abrigar os criminosos mais perigosos dos Estados Unidos, Alcatraz não era apenas uma prisão. Era uma sentença psicológica. Celas de concreto de 1,5 metros por 2. Sem contato físico, sem vozes. A comida era básica, os banhos gelados, e o silêncio, ensurdecedor. Os guardas não sorriam. As ordens eram secas. E qualquer sinal de revolta era tratado com punições brutais. Isolamento absoluto na solitária conhecida como The Hole. Lá dentro, o preso perdia até a noção de tempo. Dias e noites misturavam-se na escuridão total. Relatos de ex-detentos confirmam. Homens fortes choravam no segundo dia. Outros perdiam completamente a sanidade após uma semana. Alguns batiam a cabeça na parede apenas para sentir dor e lembrar que ainda estavam vivos. A rotina era calculada ao milímetro. 3 minutos para comer. 30 segundos para o banho. Zero tolerância para qualquer desvio. Muitos dos que chegavam ali já eram vistos como monstros. Mas, em Alcatraz, até os monstros aprendiam o que era o verdadeiro inferno. Do outro lado das paredes, a cidade de São Francisco seguia sua vida. A pouco mais de 2 quilômetros, pessoas sorriam, casavam, andavam de bicicleta. Enquanto isso, os presos ouviam o som distante de fogos no Ano Novo. E sentiam o gosto amargo do esquecimento. Não havia visitas frequentes. Cartas eram censuradas. Os nomes eram apagados dos jornais. Em Alcatraz, o passado deixava de existir. E o futuro era um conceito sem sentido. No final de cada dia, quando a última luz se apagava, só restava uma certeza para cada detento. Ali dentro, o maior inimigo não era a cela. Era a própria mente. E é exatamente por isso que muitos começaram a sonhar com o impossível: fugir. Mas o que você vai ver a seguir mostra que esses sonhos talvez nunca tenham passado de delírios induzidos pelo desespero. Foram registradas 14 tentativas de fuga em Alcatraz. 36 homens arriscaram tudo. 23 foram capturados. 6 morreram a tiros. 2 se afogaram. E 5 simplesmente desapareceram. A mais famosa aconteceu em junho de 1962. 3 nomes que até hoje desafiam o FBI: Frank Maurice e os irmãos John e Clarence Anglin. Durante meses, eles usaram colheres, pedaços de madeira e aspiradores quebrados para cavar túneis pelas paredes úmidas da cela. No lugar das cabeças, bonecos improvisados com sabão, cabelo verdadeiro e jornal pintado. Na noite da fuga, saíram sorrateiros por um duto de ventilação. Subiram pelos corredores de manutenção, escaparam pelo teto. E desapareceram no escuro. Deixaram para trás suas roupas,
suas celas montadas e o maior enigma da história penal americana. O FBI declarou afogamento. Mas nenhum corpo foi encontrado, nenhuma prova conclusiva. E então começaram os rumores. Anos depois, a família dos Anglin recebeu cartões de Natal, fotos misteriosas. Uma carta, em 2013, dizia: "Sou Frank Morris. Sobrevivi. Quero um acordo." Os investigadores consideraram falso, mas jamais provaram nada. Já em 1946, 6 presos lideraram a Batalha de Alcatraz. Tomaram armas, fizeram reféns, travaram um confronto de 3 dias. 3 morreram ali, 2 foram executados, e o restante voltou para a solitária sem rosto, sem nome, sem futuro. Cada tentativa de fuga foi um grito desesperado por humanidade. Mas Alcatraz respondia com mais grades, mais vigilância, mais silêncio. Era como se a prisão dissesse: "Você pode tentar fugir, mas não há lugar no mundo que te salve da culpa que vai carregar." Mas e se eles realmente escaparam? E se a verdade ficou enterrada, junto com os relatórios que nunca vieram a público? No próximo bloco, você vai entender por que muitos dos que tentaram fugir já tinham perdido tudo, inclusive a sanidade. Não eram as correntes que prendiam os homens em Alcatraz. Era o que a prisão fazia com a mente. O isolamento era mais que físico. Era sensorial, emocional e progressivo. A cela da solitária, conhecida como hole, era um buraco escuro sem janelas, onde o preso era jogado nu, sem colchão, sem luz, sem noção do tempo. Alguns saíam de lá com crises psicóticas. Outros nunca saíam por completo. Ali dentro, o tempo se dissolvia. Relógios eram proibidos. Calendários removidos. O homem deixava de contar dias e começava a contar respirações. O prisioneiro Robert Stroh, o famoso Homem dos Pássaros, passou 17 anos em isolamento. Inteligente, culto, especialista em biologia. Mas o que o regime fez com ele foi apagar qualquer traço de humanidade. No fim, falava sozinho, se recusava a ver a luz do sol e só aceitava interagir com pássaros. Até que proibiram até isso. Outro relato é de Henry Young, condenado por uma tentativa de fuga. Foi colocado na solitária por mais de 3 anos seguidos. Quando saiu, estava irreconhecível. Dias depois, matou outro detento com uma colher. No julgamento, alegou insanidade. E foi ouvido por uma plateia em silêncio. Porque todo mundo sabia, Alcatraz enlouquecia. Os próprios guardas reconheciam que o maior perigo não vinha das fugas, mas das vozes. Sim, vozes. Há registros de presos que passaram a ouvir sussurros, lamentos, risos. Eram os sons da própria mente, tentando sobreviver. Era a prisão dentro da prisão. Alguns detentos arranhavam as paredes até sangrar. Outros pediam para voltar à solitária, porque lá, pelo menos, as vozes tinham nome. O sistema sabia. Relatórios médicos alertavam sobre a degradação mental dos presos. Mas ninguém se importava. A missão era clara: apagar os piores homens da sociedade. E para isso, não bastava trancá-los. Era preciso quebrá-los por dentro. E foi exatamente isso que aconteceu. No próximo bloco, você vai conhecer quem eram esses homens. E por que até os monstros temiam Alcatraz. Alcatraz não abrigava criminosos comuns. Era o fim da linha. O lugar onde iam parar aqueles que o sistema não conseguia mais controlar. Homens que desafiaram juízes, corromperam policiais, organizaram massacres. E que, mesmo trancados, ainda metiam medo. Al Capone foi um deles. O mafioso mais temido da década de 30. Chegou em Alcatraz como uma lenda, e saiu como um homem destruído. Sofria de sífilis avançada, alucinações, crises de paranoia. Andava pelos corredores murmurando músicas invisíveis, sem reconhecer o próprio nome. Em Alcatraz, nem o maior gangster da América teve privilégio. Outro era George Machine Gun Kelly. Assassino, sequestrador, especialista em armas.
Mas dentro da prisão, virou sombra. Era mantido sob vigilância 24 horas, sem direito à conversa, sem acesso ao pátio. Cada movimento dele era anotado, cada olhar observado. Porque até dentro da cela, ele era perigoso. Robert Stroh, já citado, era temido não por sua força física, mas pela mente. Mesmo isolado, conseguia influenciar outros presos. Com bilhetes, códigos, olhares. Era tratado como um enigma vivo. Há também casos menos conhecidos, mas igualmente sombrios. Homens que criaram sistemas de poder entre celas. Que comandavam facções com um piscar de olhos. Que matavam só para manter o respeito. E dentro desse universo de medo, os guardas sabiam. Qualquer erro podia custar uma vida. Alguns agentes simplesmente desapareciam do mapa. Pedidos de transferência eram constantes. Ninguém queria ficar em Alcatraz por muito tempo. Nem os carcereiros. O mais inquietante é que mesmo os detentos mais violentos temiam Alcatraz. Não pela segurança, mas pelo esquecimento. Ali dentro, nomes poderosos viravam números. Reis do submundo viravam apenas vozes abafadas. E quando o próprio sistema percebeu que nem mesmo os monstros resistiam por muito tempo, foi o começo do fim. No próximo bloco, você vai entender por que Alcatraz fechou. E o que o governo nunca contou sobre esse encerramento repentino. Em 21 de março de 1963, Alcatraz fechou suas portas. Oficialmente, por causa dos custos. Manter uma prisão em uma ilha era caro demais. Água potável, energia, transporte, tudo era um desafio logístico. Mas essa é só a versão que colocaram nos jornais. Nos bastidores, o que derrubou Alcatraz foi algo bem mais sombrio. A verdade estava começando a vazar. Relatórios internos apontavam falhas estruturais graves. Infiltrações, rachaduras, celas corroídas pela maresia. Mas o mais grave não era físico. Era humano. Abusos cometidos por guardas. Negligência médica. Práticas de isolamento consideradas tortura por especialistas. E o mais inquietante, indícios de experimentos psicológicos com detentos. Fontes não oficiais citavam o uso de drogas, privação sensorial, manipulação de comportamento. Tudo em nome de um controle absoluto. Documentos sumiram. Agentes que denunciaram foram silenciados com transferências repentinas ou aposentadorias forçadas. Alguns presos, após a transferência, jamais voltaram a ter vida normal. Viviam em instituições psiquiátricas, sem memória, com distúrbios severos. Familiares relatavam comportamentos nunca antes vistos. Olhares vazios. Silêncio constante. Como se parte deles tivesse ficado na ilha. Mesmo décadas depois, a pergunta permanece. Por que fechar uma prisão considerada a prova de fugas, que abrigava os piores criminosos do país? Talvez porque o verdadeiro colapso não estava nas paredes, mas nas consciências. Hoje, Alcatraz é uma atração turística. Milhares visitam suas celas, tiram fotos, ouvem histórias guiadas. Mas poucas pessoas sabem o que realmente aconteceu ali dentro. Poucas sabem o que era Alcatraz de verdade. E talvez seja melhor assim. Porque encarar a verdade significa aceitar que por quase 30 anos, o próprio governo dos Estados Unidos criou um lugar onde o maior castigo era existir. Alcatraz nunca precisou de muralhas mais altas, nem de guardas mais violentos. Porque o que ela tirava de um homem, ninguém mais devolvia. A verdadeira prisão não era a cela. Era o que acontecia na cabeça de cada detento. E quando isso quebrava, nem a liberdade adiantava. Até hoje, ninguém sabe quantos saíram vivos de lá. Mas uma coisa é certa: ninguém voltou mesmo. Agora me diz, o que é pior? Estar preso, ou esquecer quem você era, enquanto ainda respira? Comenta aqui embaixo. Você acha que Alcatraz foi um projeto de segurança, ou uma máquina de destruição psicológica disfarçada de prisão?